Krishna. Hare Krishna. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pela recepção carinhosa, piedosa. Obrigado mesmo. Gratidão por esse momento sagrado, né? Pelo tempo que vocês estão oferecendo. Isso é caridade, oferecer tempo à nação. Inclusive é a forma mais completa de amor e atenção. Né? Se a gente quiser, por exemplo, reduzir, sumarizar o amor, atenção. Porque da atenção, todas as outras subprodutos que aparecem como consequência. Amor sem atenção é uma teoria incompleta. Bom, então eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. O meu nome é Devananda, eu sou astrólogo védico, tem algumas pessoas aqui que são meus pacientes, alunos, e já passaram por mim pelo mapa, e os... tá bom dar uma pausazinha mesmo. Bom, depois a gente deixa lá, claro. Tem uma pausa, está ótimo. Então, nós estamos hoje aqui para observar um ritual védico. E aí, o que eu vou fazer? O meu nome é Devananda, tá? Para quem não me conhece, Devananda. E eu sou astrólogo védico. Então, todas as minhas ferramentas de trabalho, olha lá. Tá querendo aparecer. Tem Krishna, eu sou devoto de Krishna. Hare Krishna, seja feliz. Quem sabe assim, Krishna. Abaixa só um pouquinho, tá preso aqui que eu abaixo ele. Bom, então, as ferramentas védicas, elas têm uma função. E elas podem ser compreendidas, inclusive elas devem ser compreendidas, inclusive racionalmente, porque qualquer expressão da espiritualidade que não possa ser explicada de maneira inteligente é um tiro no escuro, eventualmente uma vaidade, em alguns casos até abuso psicológico dos demais. Então, assim, a inteligência ela é o nosso critério de bom senso, porque a inteligência, ela em alguma coisa lá no fundo diz: escuta, será mesmo? Você não gostaria de, sabe? Então a inteligência, ela é o nosso meio pelo qual nós conseguimos discriminar entre as coisas que são boas, das coisas que são melhores, e a gente consegue então eliminar as coisas que não são boas. A inteligência tem essa função, discriminar entre as coisas que devem entrar e as coisas que não devem entrar. A mente apenas pensa, sente e deseja, mas a inteligência discrimina. Isso sim, isso não. Então, quando nós prescindimos da inteligência em nome da espiritualidade, isso pode ser um risco. É uma aposta que você está fazendo, que pode dar certo ou não. A inteligência vai mais ou menos definir se aquilo é produtivo, é proativo, ou se você está correndo risco. Então, dentro dos padrões védicos, sempre há uma forma, ou necessita, ou exige-se, que o sacerdote, o mestre, o representante, contextualize o que está acontecendo de maneira que o público possa entender do ponto de vista que inclua a inteligência. Que não seja necessariamente simplesmente um ato místico, espiritual, mediúnico, que não possa ser explicado com palavras, etc. Porque isso atrapalha, abre espaço para que pessoas sem escrúpulos ou pessoas sem preparo possam simplesmente se autoproclamarem sacerdotes védicos, e aí é onde a coisa desanda. Então é preciso de ter uma formalidade, o representante védico precisa explicar o que está fazendo. Tá? Então, eu vou contextualizar aí a cerimônia. Tá? É uma cerimônia primeiramente pacífica. Todos os elementos que são utilizados, eles são recolhidos os elementos que formam a estrutura do universo.
que é a criação do Supremo. Então, os elementos básicos que formam aquilo que nós chamamos de matéria bariônica, terra, fogo, água, ar, éter, são os elementos grosseiros, né? Que é o que se transforma em objetos, produtos, alimentos, etc. Esses elementos, eles se misturam, se combinam e dão todas as formas que nós temos, com as quais nós interagimos e através das quais nós nos realizamos e evoluímos. Uma delas, por exemplo, é o próprio corpo. Através dele nós adquirimos conhecimento, nós aprendemos o sentido da nossa existência e nós progredimos assim. Então, os rituais védicos, eles são de 3 níveis: Kanishta, que significa básico, Madhyama, que significa intermediário, e Uttama, que significa elevado. Os rituais Kanishtas, normalmente não se exige para esses rituais que pode inclusive envolver matança de animais, sacrifícios de animais, né, dentro dos rituais Kanishtas, que são os inferiores. Os rituais Madhyamas, eles normalmente não entram a sacrifícios de animais, eles são mais pacíficos, mas eles não têm a prerrogativa de ser um meio pelo qual o ser se liberta do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Ele tem mais a função de proporcionar riqueza, bem-estar, boa progenie, status social, eventos que possam estruturar a vida da pessoa de uma maneira que ela possa experimentar conforto, né, e ter paz logística na vida dela. Agora, os rituais Uttama, eles normalmente são pacíficos. Todos os elementos utilizados são ahimsa, ou seja, eles são pacíficos, eles não envolvem violência. E a função desses rituais é libertar o ser do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Tá? Então, o universo, então aí a contextualização do objetivo que se consegue ou que se pode ser alcançado com o ritual védico, que é o ritual libertador do ser. Os mantras configurados aí têm a função de libertar o ser do condicionamento da existência ao corpo. O corpo, que é o avatar que nós utilizamos, ele vai proporcionar para você uma média de 70 a 100 anos de tempo disponível. Tá? Então, dentro desse limite de tempo, você tem a oportunidade de, através do avatar, recolher dados do ambiente e equacionar o sentido de existir. Se o jogador conseguir, ótimo, passa para a próxima fase. Se não conseguir, retorna e recomeça novamente. Tá? Então, todos os seres que progridem, que evoluem, seja individualmente ou coletivamente, se tornam pacíficos. Eles se apaziguam, ou eles se pacificam. Por exemplo, para dar um exemplo aqui simples, né? O nosso processo histórico. Há 2.000 anos atrás, historicamente, os seres humanos e famílias, nós nos reuníamos para ir aos coliseus, assistir bestas devorando os seres humanos. Isso era divertido, era o padrão de satisfação, de prazer, de diversão. Inclusive para as famílias, elas iam com os filhos para ver esses espetáculos. Hoje, para nós, isso é inconcebível. Isso seria considerado psicótico. As pessoas que se reunissem no estádio para assistir bestas devorando os seres humanos, esse seria um caso clínico. Era só fechar o portão e tratar do dentro. Há 2.000 anos atrás, essa era a nossa condição de grupo. Éramos todos pacientes clínicos, sobrevivendo uns aos outros, nos devorando e nos destruindo. É isso que acontece quando você tem pacientes graves, soltos, numa ala. Eles se machucam. Então, na medida em que vai havendo o processo de erosão histórica desses mecanismos de violência, é através de influência, principalmente dos preceitos de religião, que introduzem regras morais, comportamentais, que norteiam o relacionamento humano.
esses efeitos filosóficos e teológicos atenuam o impacto da violência no ser. Ele passa então a abandonar hábitos agressivos e adota hábitos socialmente mais possíveis de interações. Então nós abandonamos o hábito de assistir bestas devorando seres humanos. Hoje em dia tem uma coisa assim, uma reminiscência disso daí, mas assim, se vocês olharem, por exemplo, no YouTube, no canal do YouTube, eu gosto muito de verificar os reino animal, eu gosto muito de entender a psicologia dos animais. E tem um grupo de pessoas que eles se dedicam a filmar bestas devorando outros animais. Então, assim, um crocodilo devorando uma zebra, chacais devorando um viadinho, um leão devorando um filhote. Então, eles gravam esses momentos e muitas pessoas gostam de assistir isso. Então é assim, só que você já não tem mais seres humanos na operação, porém ainda continua uma resistência, um desejo de ver, de sentir o prazer, viver. Isso é clínico, né? Então, só que, assim, do ponto de vista da interação, nós superamos isso. Há 500 anos atrás, era muito comum que nossas famílias, nossos ancestrais, fossem às missas no final de semana e depois iam às praças. E aqui no Brasil é 500, não, 300 mais ou menos. Iam nas praças. E nas praças tinha o festival que era a compra e venda dos escravos, e também tinha o famoso pelourinho, que era onde os escravos eles eram castigados devido aos seus maus comportamentos, fugas, etc. Mas era uma distração familiar depois da missa. Bom, nós superamos isso. Então isso demonstra que nós evoluímos. Nós somos capazes de evoluir, e evolução significa superar o índice de violência. Então, na medida em que um ser evolui, ou uma sociedade evolui, ele vai abandonando hábitos agressivos, hábitos violentos. Então ele vai se pacificando. É como um paciente realmente numa clínica muito histérico, agressivo, e o remédio vai fazendo efeito, ele vai se acalmando, até ele ser socialmente possível. E aí ele se liberta da clínica. Vai que dá um azar e dá certo conosco, né? Como o Wilson, vai que as coisas se aceleram um pouco mais, porque está 2.000 anos, 500 anos, é bem lento o processo. E aí a gente fica nessa daí, entendeu? Então, os termos védicos, eles têm a função de injetar no ser humano um aditivo para acelerar esse processo de pacificação, de eliminação dos princípios de violência. Os mantras, man significa mente, e tra significa aquilo que liberta, aquilo que solta a mente. Então os mantras, eles têm a função de libertar a mente das âncoras que mantêm o ser em estado de condicionamento, onde ele mantém princípios de violência consigo. E aí, o que acontece? O efeito colateral disso, da manutenção dessa violência, é o seguinte: quando você está num grupo, por exemplo, eu assisti outro dia, recentemente, um documentário sobre o nazismo. Então, tinham famílias normais, como as nossas, por exemplo, que se reuniam aqui num momento como esse para bater papo, para conversar, para confraternizar, e que não se falava de assuntos de violência com judeu, nada, era tudo normal, até faziam orações, iam na igreja junto, a vida era normal. Só que eles eram patrocinadores do Partido Comunista. Eles davam uma doação mensal do Partido Comunista. Então, quando teve uma guerra, eles foram convocados para depor, e eles foram condenados como criminosos de guerra. E eles não fizeram absolutamente nada. Mas, como eles eram membros do Partido Comunista, eles foram classificados como criminosos de guerra também e tiveram que pagar indenizações por isso. Bom, o que eu quero dizer com isso? Veja bem, o que acontece é que, por mais que nós não sejamos violentos, não tenhamos violência na nossa prática diária, no nosso convívio, nas nossas relações, o fato de nós estarmos dentro de um grupo violento, que é o ser humano,
isso nos compromete. Entende? Então nós assimilamos com isso o karma coletivo. Se nós observamos isso e não nos posicionamos contra isso, isso significa que nós estamos cooperando com o sistema. Então, o sistema de conhecimento védico é uma atitude pragmática de se posicionar contra o mecanismo da violência, da ignorância. E os que se posicionam dessa maneira, eles adquirem um benefício espiritual, que é a possibilidade de liberar-se da clínica. Trata-se de uma clínica. Nós somos pacientes. Só que, veja bem, nós somos pacientes da ala da homeopatia. Aí, dá para conversar, né? Dá até para se sentir normal, né? Ou não? Mas tem gente que está na coisa tarja preta. E de vez em quando eles escapam por aí. E eles são agressivos. Então, a ideia toda do sistema do conhecimento védico é qualificar alguns pacientes para saírem da clínica, para se liberarem da clínica. Isso chama-se quebrar o ciclo do samsara, que significa o repetido nascimento e morte. Então, a primeira etapa para tornar um paciente qualificado para ser liberado dessa clínica, de nascer e morrer continuamente, é que ele deve ser, primeiramente, pacificado. É por isso que os mestres dizem que o reino de Deus pertence às crianças. Porque as crianças normalmente, o arquétipo da criança, né? O arquétipo, não necessariamente a criança em si, porque eventualmente uma criança pode ser um desafio, mas o arquétipo da criança é um ser pacificado, que quer simplesmente se divertir, ser feliz, amar, ser amado, não é? Inocente, um ser inocente. Então, esse ser pacificado, que não produz violência, é um ser qualificado para conviver com seres evoluídos. Então, é necessário que nós nos tornemos seres inocentes. Eles dizem que esse mundo é dos espertos. Não tem esse ditado? Você já ouviu esse ditado? Eles falam isso, não falam? O mundo é dos espertos. Não é? Uhum. O mundo é dos espertos, eles dizem isso, não é? E o pior é que eles têm razão. É verdade. Esse mundo é dos espertos. O próximo é dos inocentes. Os espertos ficam aqui, nascendo e morrendo, e convivendo com loucos, esquizofrênicos, violentos e perigosos. Então, o mundo dos espertos é o mundo também dos mortos. Nós não queremos ser espertos, nós queremos ser vivos. E para isso nós precisamos cultivar conhecimento equivalente que justifique o nível de evolução, para que nós sejamos qualificados para, ao sair dessa experiência humana, não tenhamos que retornar mais. Não é favorável o nascimento humano. É porque a gente não tem muita noção do que significa nascer como ser humano. Como a gente já nasceu, então já está aqui mesmo. Mas a gente para pensar a gravidade, o impacto, o efeito colateral que é ter um corpo humano. Uma pessoa ponderada vai tomar a decisão de, se houver uma outra alternativa, qual é? Porque essa não parece ser a melhor das opções. Normalmente o corpo humano ele tem uma durabilidade curta e ele se dissolve. Eu não vou entrar nas explicações radicais do corpo humano para não baixar a frequência, mas saber que ele é baseado em carbono e se dissolve produz angústia, crise existencial. E os efeitos são solidão, melancolia, medo, ansiedade, depressão. São consequências da convivência com um corpo que tem uma função temporária, e o ser, que é um princípio eterno, que tem uma intuição de eternidade, tem que viver com o veredito de que ele está afadado, digamos assim, à morte, por exemplo, que é completamente artificial para a alma.
Então isso dá um efeito no ser. Esse efeito é a crise existencial. Ele tem uma intuição de eternidade, mas tem uma prática de experiência que ele tem que conviver com uma notícia de que ele não vai poder continuar. Então isso dá entende? Então assim, os rituais védicos, ele tem essa função de gerar no ser um interesse pela transcendência. Porque se o ser desenvolver interesse pela transcendência, ele automaticamente vai querer superar a humanidade, ele vai precisar tornar-se primeiramente um ser humano. Porque a gente estava falando hoje, o curso de evolução é humano. Nós estamos no grupo, é um grupo humano. Então o curso é humano. Então qual é o conteúdo do curso? Se nós concluíssemos o curso, nós nos tornaríamos em humanidade. Então nós nos tornaríamos seres humanizados. Isso significa o quê? Seres pacificados, compassivos. Então um ser pacificado, compassivo, é um ser humanizado. Pronto, está concluído o curso. Ele já pode passar para a próxima fase. Um ser humanizado não tem a necessidade de ficar nascendo entre seres brutais. Seria irracional da criação de Deus se assim fosse. Você não coloca um cachorrinho suave junto com um outro violento, a não ser que você tenha problemas psicológicos. Então, o Criador, ele tem uma inteligência seletiva. Então, os seres que se pacificam e se humanizam não renascem como seres humanos, porque não é a questão, não é o caso mais deles. O curso já foi completo. Então, sempre que ocorre um ritual védico, os elementos são ícones. A gente pega, por exemplo, um celular, ele tem os ícones. A gente toca nos ícones, sabe? Tem uma magia que acontece. Você consegue falar com uma pessoa a 10 mil quilômetros. Que isso? Pobrezinho do Milton ficaria em choque com isso. É mágico. A gente sabe que é ciência, como é que funciona o mecanismo das ondas e tudo. Mas o fato de a gente entender como é que funciona o mecanismo não deixa de ser mágico. É simplesmente mágico. A gente pode classificar essa magia, compartimentalizar, explicar em detalhes como é que funciona a magia. Mas isso altera a magia? Não é mágico? Oi! 10 mil quilômetros de distância. É mágico. Simplesmente mágico. Então, essa magia ela é funcional. Então, quando nós tocamos em certos ícones, isso ativa o mecanismo à distância. Então, os rituais, eles são os elementos que são utilizados durante o ritual, eles são ícones. E esses ícones, eles ativam princípios inteligentes que têm funções neurológicas no ser humano. Os mantras, o cérebro, por exemplo, o cérebro ele funciona tudo por ondas. Ele recebe ondas. Os olhos não enxergam, só captam luz. Os ouvidos não ouvem nada, só captam a frequência de ondas. Os sentidos não sentem nada, o paladar, a língua, nada. Só impulsos elétricos. O cérebro faz toda a operação. Ele interpreta as ondas elétricas e diz: isso daqui tem essa função, viu? Tá, beleza, vamos nessa. Essa operação é muito rápida. E nós temos a sensação de que somos nós que estamos realizando a operação. Quando, na verdade, toda a operação está sendo realizada pelo cérebro. Nós temos o impulso do desejo, que como almas, nós desejamos. E os modos da natureza, a combinação dos elementos materiais, proporcionam a realização dos nossos desejos. Assim funciona. E aí, quando você tem, por exemplo, um cérebro, ele é praticamente uma calculadora sofisticada. Então ele recebe tudo por ondas, interpreta e dá as sensações. Então quando você fala os mantras, ele tem uma frequência matemática.
ele tem uma frequência de onda, e essas frequências são interpretadas matematicamente pelo cérebro. E isso faz com que ele produza hormônios, endorfinas, substâncias químicas que interagem, que vão para a corrente sanguínea e que afetam as células do corpo. Então, esses mantras, esses ícones, esses rituais, eles são configurados para gerar no ser que entra em contato com eles a pacificação desse ser. Porque é a primeira etapa da liberação do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Então, o ser que entra em contato com os mantras, com o fogo, com o visual, com os cheiros, com os aromas, os sabores, tudo isso reflete como um pacote de conhecimento que é registrado pelo sistema neurológico, e ele então passa a produzir certos elementos químicos que alteram o estado de humor do ser. O conhecimento altera o estado de humor. Porque com o conhecimento você passa a sentir ojeriza ou rejeição para determinadas coisas. Então o conhecimento ele é software, ele é virtual, mas ele produz efeitos do hardware, que é o corpo. Então quando nós reconfiguramos o software, o corpo reage de forma equivalente. E isso faz com que o ser tenha uma reflexão filosófica, uma abordagem proativa perante o sentido de existir. Ele passa então a utilizar o tempo disponível, os recursos disponíveis, para cultivar o conhecimento que o levará a ser classificado para não ter que retornar mais a renascer como ser humano. E com isso ele transforma um corpo, que é uma oportunidade de autoconhecimento e de realização e de evolução, numa espécie de catapulta de lançamento. E com essa plataforma de lançamento, ou esse corpo transformado nisso, ele então se lança para fora do ciclo do samsara, que é uma gravidade. Então ele precisa superar essa gravidade. E essa gravidade é a violência e a letargia, que é uma das características da ignorância. E os conhecimentos é que vão gerar esse efeito no ser. Tá? Então, esse ritual ele não é simplesmente místico. É místico, claro, tem todos os efeitos místicos. Mas ele pode ser entendido racionalmente, caso você queira. É claro, a gente não faz isso sempre, porque é meio entediante, né? Você está gostando? Hã? Tá legal? Tá legal. Não tá entediante? Não. Então, às vezes essas explicações todas são desnecessárias. Então, a gente configura a arena para ter essa função e as pessoas simplesmente se divertem com o cerimonial religioso. Tá? Então, a função religiosa é uma função externa, é terapia de grupo, é uma confraternização gostosa, que as pessoas se reúnem em torno de um evento espiritual e isso gera endorfinas, bem-estar, etc. Então, é uma terapia de grupo. Porém, o objetivo fundamental que está por detrás, que é a base de todo esse processo, é injetar na alma o desejo de não renascer mais no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Ok? Bom, então para encerrar, se a gente seguir nessa linha de raciocínio, aparentemente lógica, que o ser, na medida que evolui, ele se purifica, ele se torna pacífico. Vamos imaginar que isso daqui é a humanidade toda. Vamos colocar todos os seres humanos aí, 7 bilhões, 8 bilhões de seres humaninhos. E a gente coloca numa máquina de evolução do tempo. Aí a gente agita no futuro. Solta eles para ver o que acontece. No futuro. Se soltar agora, dá o que dá, está acontecendo. Então, melhor não soltar não. Mas se soltar no futuro, o que aconteceria? Sairiam todos seres pacificados, sem violência e maternais uns com os outros. Maternais, literalmente maternais. Porque, quer ver? Todo ser que evolui muito, ele se torna uma mãe.
não é efeminado. Outro dia eu estava numa loja e a dona da loja estava conversando com um rapaz, com o entregador. E o rapaz super gentil, educado, né, falando que cuidava do filho dele, da esposa trabalhar e tal. Aí a dona falou: ah, você é um homem feminino. Aí ele falou: ai meu Deus. E eu estava do lado, eu falei: não, ele é maternal. Porque se você falar que o homem é feminino, ele vai querer deixar de ser. Não é assim, você diz que ele é maternal. Porque essas são ações de uma mãe. Cuidar do outro, dar atenção ao outro é atitude de mãe. Mãe que faz assim. Então todo ser que evolui, ele fica feminino, é verdade. Mas fica estranho falar que ele está feminino. Então, e na verdade ele fica feminino, que é uma potência. Não é efeminado, é diferente. Né? Tem diferença de efeminado para feminino. Então o ser fica feminino, ele fica maternal. Ele evolui muito, fica parecido com uma mãe. Né? E se a gente quiser, por exemplo, evoluir, mas a gente não sabe o resultado da evolução. Vamos supor que eu quero evoluir, mas aí